Tua. Obrigada, Rosângela. Bom, então, bom dia novamente, reforçando o desejo do bom dia, uma boa semana para todo mundo que nos acompanha. Eu quero tratar com vocês, né, todo mundo que acompanha tanto aqui na transmissão ao vivo, como quem assiste também depois a gravação, né, que fica disponível no YouTube da nossa coluna Elabora, de um assunto que, como eu estava dizendo, né, é complicado, mas não que seja complicado no sentido de impossível da gente entender, mas é um assunto que normalmente não é apresentado como um assunto que seja da classe trabalhadora, né? Que seja da população trabalhadora de forma geral, como se fosse um assunto só para quem tem muito dinheiro tratar, que tem a ver com a parte do mundo das finanças e dos impostos e das desonerações, e, enfim, talvez algumas pessoas entendam disso, né, que estejam escutando, né, a coluna, mas não necessariamente todo mundo é preparado para entender disso, porque a gente tem uma educação financeira muito fraca, inclusive no Brasil, para grande parte da população. E o que isso tem a ver com trabalho, né? Eu ando pensando muito, né, quando a gente passa de uma semana para outra aqui na produção das colunas, né? Eu interajo aí com muitos espaços e eu ando pensando muito sobre o quanto que a gente discute mal, né? A relação entre tudo que atravessa as nossas formas de trabalhar, que tem a ver com não só os assuntos do próprio local de trabalho, mas também toda essa parte macro, tudo que tem a ver com política econômica, tudo que tem a ver com política, a política entendida como política, né, as decisões políticas da esfera da política. Muitos aspectos afetam que trabalhos vão ser gerados, que empregos vão ser gerados, quais vão ser as suas condições, e, inclusive, qual vai ser a oferta, né, na perspectiva de quem é o empregador, qual vai ser a oferta de trabalho disponível para se sujeitar aos empregos que existem, né? Então, fiz essa volta aqui dizendo que o assunto é complicado, mas vou tentar descomplicar, né? Aqui a gente tenta elaborar os assuntos, mas ao mesmo tempo simplificar. Do que eu estou falando, né? Tem um assunto aí que tem um pouco sido recorrente em algumas esferas dos empregadores, né? Isso é muito comum de se dizer, e a gente também pega isso em âmbito de pesquisa, que é as pessoas reclamando que ninguém quer trabalhar, que as pessoas não querem se sujeitar aos empregos, que as pessoas não querem, como se fosse uma questão de falta de interesse em fazer esforço, né, para trabalhar. Como se fosse muito difícil contratar para os empresários, muito difícil contratar gente no Brasil, né? Isso é um discurso que vem se amplificando e que tem uma parte desse discurso que pega e que é uma grande distorção, mas que ele tem alguma adesão, né, nas mentalidades das pessoas, inclusive não só dos grandes empresários, às vezes desce um pouco a escala, né, as pessoas que são ali empresários de média escala e ficam reproduzindo esse tipo de coisa, de que é difícil contratar porque as pessoas têm acessos a direitos demais, né, inclusive algumas bolsas assistenciais, como a famosa Bolsa Família. E aí isso me intriga muito, né? Eu queria trazer um pouco de crítica a esse tipo de argumento, e aí isso, né, vale, mesmo que seja um argumento crítico, principalmente direcionado a essa postura quando ela vem dos grandes empresários, também é um argumento crítico a quem reproduz, né, esse tipo de argumento, e não é um grande empresário ou uma grande empresária, porque a gente tem muito pouca a gente elabora muito pouco, né, o assunto de ser ou não uma vontade das pessoas se submeterem aos empregos ou quererem ou não trabalhar, porque elas tenham ou não assistência e bolsas, e muito pouco se discute sobre quais são os empregos que estão sendo oferecidos no Brasil, né? Que tipo de padrão salarial que está sendo oferecido, que tipo de condições, né, de direitos associados ao trabalho que estão sendo oferecidos, e se as pessoas estão fazendo um cálculo mesmo, né, de, olha, vale a pena? E aí, de novo, fazendo uma pergunta retórica, será que a classe trabalhadora brasileira, que está muitas vezes submetida a esses salários, na sua grande maioria no Brasil, as pessoas não chegam a ganhar mais de um salário mínimo, né? Então, você considerar esse tipo de situação de que trabalhadores e trabalhadoras, por vezes, para não passar fome, são sujeitados a terem
uma necessidade de recorrer a uma bolsa, né, de assistência, e às vezes para sair dessa bolsa e se empregar não faz quase que tanta diferença pelo tanto que tem pelo tanto que a gente tem de baixos salários, né? O padrão salarial ser tão baixo no Brasil, historicamente tão baixo, e que se briga, né, entre o empresariado para não conceder outros direitos, né? Uma das coisas mais recentes que eu estava acompanhando, inclusive, era a briga do empresariado para fazer lobby junto ao Congresso para que a gente não tenha remuneração para os trabalhadores em serviços, para eles não terem nenhum direito a mais, né, nos trabalhadores que estão trabalhando aos domingos, né, de uma remuneração extra. Então, tudo que for considerado um pouco a mais, que seja para a classe trabalhadora, é oneração do Estado, é despesa do Estado que deveria ser cortada. Esse é o ponto, né? Eu fiz algumas voltas, mas esse é o ponto que eu queria tratar. Por que a gente tem só esse tipo de questionamento, inclusive a repercussão só desse tipo de ideia, né, que ela acaba colando até em quem não é grande empresário, né? Olha, de que o problema do Brasil é o gasto com bolsas assistenciais. E por que a gente não tem um questionamento do que eu vou chamar, inclusive reproduzindo, provavelmente já escutei isso em algum lugar, eu só não vou saber onde, mas o que a gente tem de muito prejudicial para a nossa economia enquanto país, que são as bolsas empresário, né? Ou que são as desonerações empresário, porque às vezes os empresários ganham realmente dinheiro, né, para fazer o desenvolvimento das suas empresas, dos seus negócios, e às vezes ganham a isenção, né, a possibilidade de não pagar impostos, de não pagar o território para instalar suas empresas, com o suposto argumento de que eles são os grandes responsáveis pelo desenvolvimento nacional, que eles são os grandes responsáveis por gerar riqueza no país e por gerar, inclusive, empregos. Eu tenho uma postura muito crítica em relação a esse argumento, né, de que tudo para os empresários pode, porque aí não é gasto, né? Desonerar bilhões, né, de empresário não é gasto. Desonerar, e aí eu digo isso desde as desonerações que foram iniciadas como uma política de Estado, né, uma política, inclusive, de desenvolvimento industrial desde o governo Dilma, que eu já tratava de forma criticamente quando fiz análises sobre alguns, né, desses setores industriais beneficiados, desde os períodos, né, principalmente do segundo governo Dilma, que eram beneficiados, por exemplo, com o desconto no IPI, né, do imposto sobre as indústrias. E aí essa questão de que a gente tem um benefício para essas empresas, porque supostamente elas giram a economia e geram empregos, e aí a contrapartida que elas deveriam gerar, que é manter esses empregos, né? Ou seja, esses empregos não serem contratações que daqui muito pouco tempo a pessoa é demitida e eles, né, recorrem, portanto, à rotatividade e né, não mantêm estáveis esses empregos. E também, né, outra contrapartida, ou seja, a outra devolutiva que essas empresas teriam que ter seria a de fazer com que a gente tivesse uma contribuição enquanto uma devolutiva para o país, né, enquanto retenção de tecnologia, de desenvolvimento de conteúdo nacional, né, de produções das suas atividades econômicas serem feitas no país, da gente não ficar só importando tecnologia e avançar tecnologicamente aqui no país. A gente tem há anos, né, assim, dá para dizer pelo menos há uma década, tido essas bolsas empresários. E aí esses empresários não têm tido, né? A minha perspectiva crítica que eu quero, né, tentar trazer aqui e quero continuar desenvolvendo nas outras colunas é que a gente não tem tido retorno, né? A gente não tem compromisso dessas empresas com nenhum desenvolvimento nacional. Se a gente tinha essa expectativa em períodos passados na nossa história de que a gente ia ter um empresariado desenvolvimentista interessado em desenvolver o Brasil, a gente está vendo agora, inclusive, e aí eu vou procurar fazer essa conexão de um jeito que não seja muito complicado, que não demore demais, mas a gente está tendo, inclusive, nesse momento, um processo muito importante para a democracia do país, que são militares sendo colocados nos bancos dos réus para serem julgados sobre a sua eventual e possível participação. Muitos deles já têm acumuladas muitas provas, né? Já tem gente presa, inclusive, né? Que é uma das coisas inéditas na nossa história de Brasil, pessoas militares sendo presas pela justiça civil por atentarem contra a democracia. Mas, assim, essas pessoas que são, né, os militares sentados no banco dos réus e outras pessoas civis, né, que também arquitetaram contra a nossa democracia, elas foram financiadas
em parte, por empresários, né? Então, a gente tem no Brasil um montante de empresários, de pessoas que supostamente são essas que geram o valor, geram a riqueza, fazem o Brasil avançar, que na verdade não estão nem aí para o Brasil. Elas só querem encher o próprio bolso, só querem fazer avançar a sua lucratividade sem nenhum escrúpulo e sem nenhuma preocupação se isso vai ser um regime democrático ou se isso vai ser um regime autoritário, inclusive. E, né, muitos indícios já vêm demonstrando, isso é um processo que está sendo, claro, investigado ainda, mas que tem a participação de empresários. Quem financiou, quem pagou essas pessoas todas para elas fazerem todas aquelas manifestações que atentavam contra a democracia e que faziam com que a gente estivesse nos limiares de entrar numa guerra civil, porque se a gente tivesse tido efetivamente se o golpe que estava sendo arquitetado por essas pessoas, né, que tinha sido startado naquele né, o estopim principal tinha sido dado naquele 8 de janeiro, que agora está sendo investigado, a gente já está, né, possivelmente vivendo efeitos, ou estaria ainda durante uma guerra civil no país. Então, eu só queria dizer que, juntando essa parte, né, de que a gente tem, quando está falando de trabalho, assuntos envolvidos como afetados, né, pelo que ocorre na nossa esfera da política do país, que ocorre na esfera da economia, e que esse mundo que gira, né, esse mundo do trabalho que gira, supostamente pelos esforços dos empresários, na verdade tem muito esforço do Estado que está contribuindo para que esses empresários tenham a possibilidade de fazer a sua atividade econômica, mas fundamentalmente quem move esse país são os trabalhadores e as trabalhadoras. E aí, se eles vão ser onerados, se eles vão ser remunerados por bolsas, quando, né, não estão tendo a condição de ser adequadamente remunerados, né, no mercado de trabalho, ou se eles vão ser remunerados de forma adequada no próprio mercado de trabalho, isso deveria acontecer fruto do reconhecimento da sua atividade laboral. E não como se eles estivessem recebendo favor quando eles estão, né, trabalhando para os empresários. Em última instância, quem cria valor e quem gera quem move a roda da economia do Brasil é a própria classe trabalhadora. Então, não tinha que ter patrão nenhum reclamando de nenhuma assistência, nenhum incentivo para a classe trabalhadora continuar sobrevivendo, mas sim tinha que, desculpem os termos, né, encerrando, Sofia, já, mas tinham que ter vergonha na cara e remunerar melhor os trabalhadores. Né? Aí talvez a gente não tivesse nenhum problema de pessoas não encontrarem trabalhadores para atuar nas suas empresas, porque pagando melhor, eu não tenho dúvidas de que as pessoas teriam muito mais estímulo para sair de casa, gastar transporte, gastar roupa, né? Gastar um monte de coisa que você tem que fazer para estar apto para trabalhar e ter uma remuneração adequada que proporcionasse não só um trabalho digno, mas uma vida digna como recompensa, já que são as pessoas que criam a verdadeira riqueza no país, são os trabalhadores. Então, é isso, gente, por hoje. E aí eu espero que a gente siga conectando esses fios de política, de economia, de geopolítica internacional, de um monte de coisa que acontece que afeta as relações de trabalho, porque essas esferas não são apartadas e a gente precisa ir cada vez mais conectando e elaborando. Então, é isso, gente. Até semana que vem. Semana que vem tem mais.